Olá, muito bom dia. É uma alegria estar aqui falando um pouco sobre o que emociona a gente, o que apaixona a gente. E uma eterna alegria reencontrar rostos de pessoas que fizeram parte da minha formação, professora Luna, o professor João, e pessoas que a gente convive frequentemente, fazendo o melhor por nossos pacientes. A gente vê que a dermatologia é uma especialidade muito tátil. Eu tive a possibilidade de observar isso quando passei pela hanseníase, e a gente vê a importância desse toque, a importância dessa análise, a importância dessa proximidade do paciente. Nunca vou esquecer o olhar de um paciente que tinha uma hanseníase virchoviana, em que o rosto dele realmente era muito comprometido, ele não conseguia olhar no olho. Então, isso que realmente é a dermatologia, o toque, a proximidade. E agora associado à ciência, no caso dos melanomas, trazendo sobrevidas realmente muito boas para nossos pacientes. Então, uma alegria estar aqui com vocês e vamos falar do inesquecível ao imprescindível. Inesquecível, aquelas lesões que a gente teve, e o imprescindível que a gente tem hoje para tratar. Bom, meus conflitos de interesse. E uma das descrições ditas do melanoma talvez seja esse retrato de Goya, esse quadro de Goya, do qual ele é feita o retrato, a pintura da corte de Carlos IV, e lá no fundo está Maria Josefina. E a gente observa que Maria Josefina tinha uma lesão em região frontotemporal, e o realismo de Goya é tão importante, tão único, que algumas pessoas descrevem como essas alterações cutâneas no pescoço sendo um provável melanoma com progressão nessa região. Claro, existem controvérsias de que pode ser apenas um nevo, mas há uma descrição bastante aceita em torno disso através do realismo de Goya. E o que a gente fala de melanoma? O melanoma está muito presente como a quinta patologia, com casos descritos em torno de 6 a 4%, dependendo do sexo, e são aproximadamente 100 mil novos casos, com 8 mil óbitos ano. Então é uma doença que a gente precisava dar uma resposta através da ciência. E essa imagem mostra muito do que a gente deve ter como saúde pública. Não adianta a gente fazer uma campanha de prevenção ao melanoma no norte e no nordeste, nordeste até de certa forma, mas principalmente no norte, onde a incidência é baixa. A gente deve, nessas regiões, os cânceres mais de incidência ainda é o câncer de colo do útero, e isso que deve se prevenir lá. Agora, uma campanha, prevenção, a exposição a raios ultravioletas, ela deve ser muito presente no sul e no sudeste, justamente para que a gente consiga prevenir e evitar novos casos. E quando a gente tem uma noção do que é um melanoma de alto risco, essa imagem ela é muito clara. É um melanoma que tem uma invasividade muito mais próxima, muito mais dos vasos linfáticos e da membrana basal, levando a um risco maior de progressão. A gente observa ali que não é todo o estágio 2. Estágio 2B e 2C, eles são melanomas de alto risco, assim como o estágio 3. E, por isso, são doenças do qual a gente tem que buscar remitir, regredir para trazer a cura. E daí a gente observa que, hoje em dia, a gente trata os pacientes que usaram cenoura e bronze, bronzeamento artificial, do qual, no passado, era um padrão de beleza. Então, nossa população hoje em dia, o pico dela está por volta dos 60, 70 anos, que é justamente a população que utilizava muito do bronzeamento, esse boom que teve das praias, frequentar praias e bronzeamentos. A partir das doenças, isso foi culturalmente remitido, e hoje em dia a cultura é muito mais de utilizar o sol saudável. E desses casos de melanoma, a gente vê que quase 40% são os casos de estadio 2 e estadio 3, ou seja, doenças que a gente pode tentar levar à cura.
Estadio 4 já é uma doença avançada. Algumas vezes a gente consegue resgatar, consegue, mas não é padrão. O estadio 2 e o estadio 3, através da adjuvância, a gente consegue, com o tratamento adjuvante, levar a cura em torno de 50%. Então isso é muito bom. Qual é o inesquecível? Esse é o inesquecível. Essas lesões do qual a gente nunca vai esquecer de um paciente na nossa formação, que a gente viu aquela lesão grande, que marcou a gente, aquela tomografia que a gente viu a progressão para o sistema nervoso central e nosso coração ficou doído por não ter algo mais para oferecer para esses pacientes. Então, esse é o inesquecível e é através dele que a gente desenvolveu drogas para modificar. E quando a gente observa o melanoma de alto risco, a gente observa que varia muito. A gente não pode se pegar só um padrão. A gente tem que se pegar ao T. A gente vê que a sobrevida melanoma específica no T varia do T1A, que é 2% de risco de recidiva, a 25%. Então, varia bastante. Doença nodal de 14% a 38%. E o estadio 3, de 3A a 3D, variando de 12% a 76%. Então, são doenças da qual a gente tem que ter uma análise muito pormenorizada em cada caso. Mas o que é o melanoma estadio 2? Qual é o melanoma estadio 3, perdão. Qual é o melanoma do qual a gente tem a obrigação de fazer um tratamento adjuvante? É basicamente o melanoma com comprometimento nodal. Basicamente, aquele melanoma que migrou para os linfonodos. Então, esse melanoma é importante que a gente faça um tratamento adjuvante. Nova classificação da JCC, 8ª edição, colocou microsatelitose, satelitose e metástase em trânsito como diretamente para o estadio 3A. Então, modificou bastante o estadio 3, que habitualmente era muito misturado, digamos assim. Hoje em dia a gente tem uma variação, uma separação do estadio 3 conforme comprometimento nodal, micrometástase, macrometástase, comprometimento de linfonodo sentinela, microsatelitose, satelitose e doença em trânsito. Então a gente modificou e teve uma divisão melhor por prognóstico de cada estadio. E por que é importante a gente ter uma noção disso? Porque o estadio 3, ele, em geral, quando recidiva sistemicamente. Então a gente observa que varia bastante do estadio 3A ao estadio 3C. Então é uma doença do qual a gente precisa entender melhor. E como é que caminhou o tratamento adjuvante do melanoma? Como é que foi isso? A gente passou por alguns percalços na pesquisa clínica. Quem faz pesquisa clínica sabe que é um mundo. Então a gente passou por alguns percalços. Quando vocês observam os quadros em branco, vocês observam mais de 50% de toxicidade de grau 3, grau 4. Toxicidade de grau 3, grau 4 é igual a internação hospitalar, ou seja, paciente sob risco de morte. Quando a gente observa o estudo EORTC 180-71, a gente observa que tiveram 5 óbitos. Então, pelo menos na minha formação, eu não vi nenhum estudo com tantos óbitos quanto esse estudo que utilizou ipilimumab como adjuvância. Então, a gente vê que a gente passou por algumas dificuldades, mas a mudança foi 2016 para 2017, do qual a gente teve 2 estudos que realmente consolidaram a nossa prática clínica na adjuvância do melanoma. O COMBI-AD, que é utilizado para pacientes com melanoma BRAF mutado, e o CheckMate 238, que utilizou ipilimumab e nivolumab adjuvante, independente da mutação, pode ser mutado ou não. Essa foi a primeira mudança. A partir daí a gente passou a ter o Keynote 054, que é o uso de pembrolizumab adjuvante no paciente melanoma estadio 3, e a partir daí o estadio 2 passou, 2 de alto risco, que é o 2B e 2C, passou a ter a adjuvância também com pembrolizumab.
Então, o que a gente vê? A gente vê quando a gente tem um paciente com melanoma estadio 3 mutado, a gente tem um túnel para percorrer, em que esse túnel ele pode ter um caminho da adjuvância de imunoterapia ou caminho da adjuvância com terapia-alvo. Então, a gente tem que escolher bem qual é a adjuvância que a gente vai dar para esse paciente, porque os dois estudos são estudos muito favoráveis. Quando a gente observa o de BRAF mutados, que foi o COMBI-AD, a gente observa que foram pacientes com estadio 3 e BRAF mutado V600E, V600K, que colocaram mais de 400 pacientes em cada braço, estudos sólidos, e que tiveram grande benefício em sobrevida livre de progressão. Então, sobrevida livre de metástase e sobrevida livre de recidiva foram estudos amplamente positivos, com hazard ratio maior que 50%. Então, estudos bastante favoráveis. E a gente observa do estadio inicial ao estadio final, dos 3A ao 3D, que foram amplamente beneficiados, com um hazard ratio de 0,61 a um hazard ratio de 0,34. Então, inequivocamente positivo. E quando a gente passa depois para a adjuvância com imunoterapia, a gente observa que foram colocados ali pacientes de um risco maior, estadio 4 ressecado. Então, esses pacientes passaram por imunoterapia e também foi amplamente positivo, com sobrevida livre de recorrência e sobrevida livre de metástase à distância, também amplamente positivo. E sobrevida global, que é o maior desfecho que a gente quer conquistar em qualquer tratamento, também foi bem favorável, principalmente quando a gente faz a análise aí de 60 meses. E o terceiro estudo, Keynote 054, do qual a gente randomizou os pacientes estadio 3 para receberem imunoterapia ou placebo. Pacientes de adjuvância estadio 3, do qual receberiam imunoterapia ou placebo. Durante um ano. Qual é a parte interessante desse estudo? Foi o primeiro estudo de melanoma a autorizar o crossover. A gente sabe que o crossover lá à frente atrapalha um pouco as curvas, mas era um tratamento tão benéfico que seria inapropriado, digamos assim, um paciente do braço placebo não receber uma medicação quando recidivasse. E os pacientes do braço com tratamento, quando eles recidivavam após 6 meses, eles poderiam ser reexpostos. Então, foi muito interessante essa parte, porque mesmo com o crossover, foi um dos estudos mais positivos, digamos, da prática clínica. A gente observa aqui, quando colocado a avaliação de 36 meses da população intention to treat, que atingiu a sobrevida livre de recorrência com hazard ratio de 0,59, ou seja, em torno de 41% da população teve benefício de redução de sobrevida livre de progressão. E toda a população, seja avaliando pelo JCC 7ª ou 8ª edição, se beneficiou amplamente do tratamento. E a atualização de 36 meses não é diferente, com benefício sobrevida livre de metástase à distância, um ganho importante, a sobrevida, um hazard ratio de 0,60. E também a gente observa na avaliação de 5 anos uma sobrevida livre de recorrência e de metástase à distância, do qual talvez um dos principais desfechos, levando em consideração sobrevida global. E por que a gente deve escolher muito bem o que a gente vai fazer de adjuvância do estadio 3? A gente tem terapia-alvo e imunoterapia. Quando a gente olha o padrão de recorrência da imunoterapia, selecionei ali o estudo Keynote 054, e terapia-alvo, selecionei o estudo COMBI-AD, a gente observa que as curvas no COMBI-AD, elas se abrem e depois vão se estreitando. No Keynote 054, elas vão abrindo lentamente. Isso fala muito a favor do mecanismo de ação das drogas. A imunoterapia, ela faz efeito a longo prazo. Ela vai sensibilizando o sistema imune para que reconheça aquelas células tumorais como non-self e aí vai fazendo efeito a longo prazo. Imunoterapia, as reações imediatas
São raras, acontece, mas são raras. Quando a terapia-alvo, ela está atacando um alvo, então ela ataca aquele alvo, a doença micrometastática, e depois vai se estreitando. Então, esse é o racional do uso das duas drogas, porque quando a gente suspeita que há uma doença micrometastática, a gente pode pensar nela. Quando a gente acha que a gente vai ter que fazer algo a longo prazo, que aquele paciente, a cirurgia tem grande possibilidade de ter curado, a gente pode fazer uso da imunoterapia. Claro, selecionando conforme a toxicidade de cada um. A gente tem que pensar que cada droga faz uma toxicidade e nenhuma droga é um passeio no parque. E quando a gente observa em termos de toxicidade, a descontinuação no uso da terapia-alvo foi muito grande, em termos de 26% comparado com a imunoterapia. Então a gente tem que selecionar muito bem qual o tipo de paciente para que ele se beneficie. Tem paciente fazendo imunoterapia, tem paciente fazendo terapia-alvo. Isso é uma seleção que tem que ser muito individualizada, conforme a polifarmácia. A terapia-alvo é muito sensível à polifarmácia, a imunoterapia mais a doença autoimune, então a gente tem que ter isso muito de perto. Então, concluindo o estadio 3, a gente sabe que eram pacientes de alto risco que se beneficiaram muito com ganho de sobrevida global, sobrevida livre de melanoma. Então, são pacientes que inequivocamente se beneficiaram tanto da terapia-alvo quanto da imunoterapia. E esse aqui é um algoritmozinho para que a gente avalie melhor qual paciente a gente vai dar qual o tratamento. Então, a gente sabe que, tendo um paciente BRAF mutado, a gente pode passar para imunoterapia, para depois terapia-alvo, ou terapia-alvo, imunoterapia, se ele recidivar. Isso é muito claro e muito tranquilo. A gente sabe, depois daquele túnel, que a gente tem alguns túneis para percorrer junto com nossos pacientes, mas que, às vezes, a gente tem uma alegria muito grande nesse túnel e nossa obrigação como médico é fazer essa jornada dentro desses túneis ser o menos difícil possível. E agora, passando para o estadio 2 de alto risco, a gente sabe que é um tipo de paciente que se beneficia muito. Alguns estadio 2 eles tinham uma sobrevida pior que estadio 3 e a gente deixava de dar tratamento para ele porque a gente não tinha embasamento científico. Então, hoje em dia, a gente tem uma avaliação muito mais pormenorizada desse tipo de paciente. A gente sabe que a profundidade de invasão é um fator de risco que a gente tem que ponderar muito bem antes de fazer a adjuvância. E qual a porcentagem desse paciente de alto risco? É os pacientes 2B e 2C, que dentro do grupo de 14% do estadio 2 era em torno de 7%. Então, esse tipo de paciente se beneficia muito do tratamento. E visualmente, como é esse paciente de alto risco? Qual a diferença dele para o estadio 2 inicial? A gente vê que justamente a profundidade do tumor, a profundidade de comprometimento dele. E quando a gente observa lá em cima, a gente observa que algumas sobrevida melanoma específica do estadio 3, 2C, aliás, o último do estadio 2, ele era pior que o estadio 3A. Então, a gente tinha que dar uma resposta para isso. Então, botando aqui mais claro, estadio 2B e 2C, com sobrevida melanoma específica em 10 anos de 82% e 75% respectivamente, e quando a gente observa o 3A e 3B, era 88% e 77%, ou seja, a gente estava tratando um lado e não tratando o outro. E por que a gente não deve economizar drogas? A gente observa que tem alguns profissionais que falam, não, vou deixar para tratar quando a doença voltar. Está aqui, ó, 30% deles, 30% a 50% deles voltam de forma sistêmica. Você deixou de curar, o paciente ficou metastático. Então, economizar drogas na adjuvância não é um racional. E o estudo, então, no estadio 2, ele avaliou muito bem nossos pacientes com biópsia linfonodo sentinela. A biópsia linfonodo sentinela, você pode pensar assim, já que eu tenho estadio que pode variar do 2B a 2C, eu tenho estadio 2, eu vou dar imunoterapia para ele mesmo, não vou fazer biópsia linfonodo sentinela. Não é assim. A gente sabe que a doença, quando tem um comportamento mais avançado, ela tem uma agressividade maior. E nessa agressividade maior, a gente tem que ter uma análise bem acurada dela. Então, por isso que esse estudo avaliou a biópsia linfonodo sentinela e também permitiu o crossover, o que eu disse que foi raro nos estudos de melanoma. Então, isso foi muito ético, digamos assim, muito interessante.
E, lembrando para biópsia linfonodo sentinela, isso aqui é talvez um dos slides mais importantes para a prática do dermatologista, como quando indicar para um cirurgião para fazer biópsia linfonodo sentinela. Esses são dados do NCCN. De acordo com o Breslin, né, o Breslin A com características diversas, você indica, ou o Breslin B com menos de 0,8 milímetros mais ulceração, você indica, ou maior que 0,8 milímetros. E coloquei ali uma coisa interessante, microsatelitose e satelitose, que foi a mudança, uma das principais mudanças da classificação AJCC, que levou esses pacientes que podem ser estadio 1A direto para o estadio 3. A gente não faz biópsia linfonodo sentinela? Por norma ainda não, mas acho que isso vai mudar. Eu acho que, sabendo que isso é uma característica de risco, provavelmente a gente vai passar a fazer biópsia linfonodo sentinela desses pacientes. Então, o estudo foi um estudo amplamente positivo, com a redução de risco de recorrência de 38%, um ganho absoluto de 13% em 36 meses, para estadio 2B e 2C, ou seja, o estadio 2 de alto risco, com um ganho em sobrevida livre de recorrência e sobrevida livre de melanoma também. Nos dois estágios foi um estudo positivo. E, como eu disse, não é um passeio no parque, a gente sabe de reações adversas, mais de 80% desses pacientes tiveram reações adversas, mas não houve nenhum óbito, todos eles foram manuseados, então 15% foram descontinuados, então tem que ser usado com muito racional, muita inteligência. E as conclusões do estadio 2 de alto risco é que era uma doença com risco de agressividade, um risco de óbito, do qual a gente passou a ter um benefício amplo sobre vida livre de recorrência e sobrevida livre de metástase à distância, importante, com o uso de 1 ano de imunoterapia. E quando a gente pensa em melanoma, a gente deve pensar também em tecnologia, porque essa imagem, para usar de fofa, ela foi feita por inteligência artificial. Então, por que a gente não utiliza a inteligência artificial nos nossos pacientes? Eu utilizo na minha prática quase que diariamente. Em algum caso, é como se você tivesse uma possibilidade de uma segunda opinião à mão. Então, a gente consegue melhorar muito a análise de nossos pacientes quando a gente utiliza ferramentas como essa do Instituto Australiano, do qual a gente avalia o estadio 2, tem o link, depois eu posso compartilhar, avalia o estadio 2 de alto risco. Então, você plota ali os dados e ele vai te dar o risco de recorrência de uma forma muito clara. E aí você pode negociar com o seu paciente se ele acha que aquilo é importante para fazer uma adjuvância ou não. Então, é muito interessante a gente utilizar também. Lembrando das origens da imunoterapia, isso é uma droga que muita gente deve usar. Imiquimod. Então, da década de 90, uma paciente veio para mim sem plano de saúde, uma lesão, infelizmente eu não tenho a primeira foto, eu perdi a primeira foto, uma lesão grotesca no pavilhão auricular e com coisa de 2 meses de aplicação de Imiquimod, teve essa resposta. Então, drogas antigas, racionais antigas ainda podem ser estabelecidos. Isso era um SEC. Ao pé da letra, ela não queria fazer cirurgia, apesar de também não poder, porque ela não estava nem na fila do SUS. Depois, provavelmente, ela ia fazer imunoterapia. Uma terapia local, olha o resultado que foi. Isso aqui é um carcinoma base celular, também com a mesma aplicação da mesma droga. Então, o racional da imunoterapia é muito interessante. E hoje em dia a gente tem possibilidade de utilizar ele de uma forma muito mais lógica, muito mais criteriosa para pacientes de alto risco. Então, esse foi inesquecível, né? As lesões grotescas, da qual eu mostrei já no início. E essas são as respostas da imunoterapia e a terapia-alvo. Então, a gente observa que a gente passou a modificar a história desses pacientes. E, como conclusão mesmo, os pacientes de estadio 3, em geral, do 2B ao 3, a gente beneficia com a adjuvância de imunoterapia. Terapia-alvo para todo o estadio 3, BRAF mutado, está autorizado também. Então, como take home, a gente sabe que o melanoma estadio 3 e 2B representam um subgrupo de elevado risco de mortalidade e a terapia-alvo e imunoterapia se consolidaram com ganho de sobrevida livre de recorrência e sobrevida livre de metástase à distância.
E esse também é um slide que eu acho que também é importante para a dermatologia. Eu recebo laudos todo dia de pacientes operados, então a gente tem que ter essa noção, a gente tem que ter a noção do melanoma, enfim, mais espesso, melanoma com 4 milímetros, ele tem que ter uma ampliação maior de margem. Isso são critérios do NCCN, tá? Justamente para que a gente consiga livrar esse paciente dos tumores que apresentam. E lembrando que regiões anatomicamente difíceis, canto do olho, asa do nariz em região que a deformidade seja muito impactante, a gente pode fazer uso de algumas terapias locais, como radioterapia ou Imicmood. E talvez o principal recado, que eu vejo isso todo dia, é checar a invasividade. Melanoma in situ, fez imunohistoquímica? Não fez. Manda para a imunohistoquímica. A imunohistoquímica não foi confiável? Manda para revisão. A gente não perde por revisar lâminas. Eu vejo mudança de doenças o tempo inteiro quando eu reviso lâminas. Então é muito importante, se a clínica foi diferente do que a gente está vendo no papel, a gente tem que revisar essa lâmina de uma forma criteriosa. Eu já tive paciente que recebi da dermatologia, que a dermatologista falou: Marcos, deu como in situ, mas eu não acho que é in situ. Minha dermatoscopia me deixou clara que era algo mais. E fomos atrás da imunohistoquímica e a dermatoscopia dela estava certa. Então a clínica tem que ser soberana, a gente tem que ter um feeling, a gente tem que ter algo que fale no nosso ouvido: poxa, eu vou investigar melhor isso, para que a gente não perca esses pacientes adiante. Então, todo mundo tem um propósito na vida. A coisa de 1 ano atrás a gente fez o propósito de fazer essa aula e eu queria agradecer por estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande falando um pouco do que me apaixona, tá bom? Obrigado.